Coronavírus, o que você precisa saber? Bom, meu nome é Bruno, sou médico. Eu sou a Amanda. Trabalho com ginecologia obstetrícia e saúde da mulher e eu vou trazer uma atualização para vocês aqui agora do que a gente tem sobre o coronavírus até o momento. Hoje, dia 1º de março, eu coletei alguns dados, então às vezes se vocês assistirem os dados, assistirem esse vídeo muito após, talvez já esteja um pouco desatualizado, mas tem algumas informações que vão se mantendo. Bom, o que é o coronavírus? O Bruno vai explicar pra gente agora. O coronavírus é um vírus que ataca o sistema respiratório, ele está presente em vários mamíferos aí no mundo, inclusive nos nossos mamíferos domésticos, como cães e gatos, e de alguma forma, um coronavírus que se perpetua em morcegos acabou por algum trajeto chegando em humanos na região da China. E está causando toda essa crise aí mundial que a gente está vendo hoje em dia. Quais são os sintomas do coronavírus e como ele é transmitido? Bom, os sintomas do coronavírus com um vírus respiratório são os mesmos de uma gripe comum e de um resfriado comum. Então você pode ter mal-estar, febre, cefaleia, congestão nasal, uma dificuldade para respirar, tosse seca, que são sintomas que estão presentes na gripe comum. A forma de transmissão dele é feita da mesma forma do que na gripe comum e no resfriado comum, que é no contato com gotículas de saliva ou com secreção nasal de pessoas que estão contaminadas, que estão transmitindo o vírus. Então, a pessoa tosse ou espirra, você está muito próxima dela e tem contato com gotículas, ou então você toca em objetos contaminados e leva ao olho, ou no nariz, ou na boca. Essa é a forma de contágio do vírus. Bom, e qual o panorama atual a nível do Brasil e a nível mundial? Qual que é a situação? A gente tem que entrar em alarme? A gente tem que estar desesperado ou não? Está uma situação calma? Como que está? Bom, atualmente, no dia de hoje, dia 1º de março, a gente tem mais de 80 mil casos, aí, quase chegando aos 90 mil casos confirmados no mundo, com um total de quase 3 mil óbitos, 2.990. Acabei de olhar num site que eu vou deixar na descrição, onde dá para acompanhar em tempo real o que está acontecendo no mundo. Tem quase 3 mil confirmados, quase 3 mil mortos no mundo inteiro, sendo já vários casos confirmados no continente europeu e diversos casos, não tantos quanto no europeu, mas aqui na América como um todo, mais na América do Norte, mas já casos confirmados na América do Sul, inclusive no Brasil. No Brasil, a gente tem atualmente 207 casos suspeitos, já tivemos 76 descartados, atualmente 207 suspeitos, e temos 2 casos confirmados. O último caso confirmado foi confirmado ontem também em São Paulo, os 2 casos confirmados em São Paulo, de pessoas que vieram da Itália, que é a terceira região aí do mundo com maior número de confirmados, de casos confirmados, com mais de 1.000 casos confirmados, 1.176 casos confirmados, 1.128 casos confirmados na Itália. E já somando na Itália também 29 óbitos. Certo. E só as pessoas que estão apresentando sintomas que transmitem ou as pessoas que estão com o vírus incubado estão transmitindo? Isso é uma coisa também importante para complementar nessa questão do panorama mundial. Por exemplo, na China tem quase 80 mil casos confirmados, mas tem 2.761 mortes. Então superaria aí os 3% de mortes pelo vírus. Seria até um valor razoavelmente alto de óbitos por número de pessoas infectadas. Mas se a gente comparar, por exemplo, com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul já tem 3.526 casos confirmados, com um total de 17 óbitos. Seria menos de 0,5% de óbitos, de chance de morrer da doença lá na Coreia do Sul. Enquanto, por exemplo, no Irã, a gente tem 978 casos confirmados, praticamente 1.000, com 54 óbitos. Então seria mais de 5% de chance de morrer no Irã. E isso leva a gente a pensar que a maior parte das pessoas infectadas pelo vírus estão ficando, a gente pode estar tendo um subdiagnóstico da doença nas diferentes regiões do mundo, dependendo do nível de cobertura de saúde, da competência dos órgãos de correr atrás de identificar essas pessoas contaminadas, pessoas doentes. Até porque, como eu disse, como é uma doença que a maior parte não fica grave, a maior parte se comporta como uma gripe comum ou um resfriado comum, às vezes nem dá para diferenciar isso. Então, até correr atrás de todo mundo que teve contato, identificar quem são as pessoas realmente contaminadas com o vírus, é difícil. Então, a gente pode, por exemplo, pensar que com esses dados, no Irã,
com 54 mortos. Se a gente fosse comparar com os dados da Coreia do Sul, para a gente ter 54 mortes, considerando 0,5% de morte, a gente teria que ter pelo menos 10 mil casos no Irã, enquanto tem apenas 1.000. Então a gente está tendo um subdiagnóstico no Irã, talvez? Ou será que esses números da Coreia, porque lá o sistema de saúde é muito bom, ou os coreanos são mais resistentes ao vírus, estão morrendo menos? Então essas respostas a gente vai ter aí conforme o passar dos dias. Mas é importante ter noção que é um vírus que atualmente está apresentando em torno de 2% de letalidade. Acredita-se que esse número seja menor, que seja mais perto dos números coreanos, de 0,5%. E bem, a gente tem vários países europeus hoje já com muitos casos, como por exemplo na França já tem mais de 100 casos confirmados, com 2 óbitos. Na Alemanha já temos mais de 117 casos confirmados. E a Itália já com 1.000 casos. Então, aqui no Brasil, a gente precisa se preocupar um pouco com essa questão da emergência, se a gente tem que se preocupar com ter contato com o vírus, não com o vírus circulando aqui, porque a gente ainda não tem um número de casos, a gente não teve nenhuma confirmação de gente que se infectou aqui no Brasil. O que a gente tem mesmo são pessoas que vêm dessas regiões, e a maioria dessas pessoas provavelmente vão vir da Europa, que é a região que a gente tem muito fluxo de pessoas aqui no Brasil e que está tendo uma grande quantidade de casos confirmados por lá. Nem tanto da China, até porque os aeroportos chineses estão fechados, não estão tendo tantas viagens para a região da Ásia, por causa que o surto está muito mais intenso lá. E até que seja confirmado no Brasil que está tendo disseminação da doença em solo brasileiro, com pessoas pegando com pessoas no Brasil, ainda não é uma situação de grande alarme, de não posso sair de casa, preciso usar máscara, preciso fazer isso e aquilo. Ainda não é o momento para isso, é o momento para a gente ficar atento, principalmente pessoas que acabaram de chegar de viagem, que acabaram de chegar de regiões que estão aparecendo casos confirmados agora, precisam se preocupar, precisa procurar unidades competentes para poder avaliar se não está contaminado, se não está com a doença, às vezes está até com sintomas de resfriado e às vezes está contaminando outras pessoas no Brasil. E qual o panorama no Brasil com relação ao coronavírus? Bom, no Brasil, primeiro a gente precisa entender quais são as fases de uma emergência de saúde. A gente tem a fase de alerta, que é a primeira fase, uma fase de perigo iminente e uma fase de emergência, e depois a gente entra nas fases de contenção e mitigação do problema de saúde. A fase de alerta, que é a fase 1, a gente já passou por ela há muito tempo, que é quando começou a surgir os casos no mundo, então a gente começou a ficar atento para o que estava acontecendo. Perigo iminente é logo antes de a gente ter o primeiro caso confirmado no Brasil. E como a gente já tem 2 casos confirmados no Brasil, atualmente a gente se encontra na fase de emergência, em que a gente já encontra a doença em território nacional e a gente fica procurando se existe transmissão dela em território nacional e também fica ainda mais atento para evitar tentar evitar ao máximo novos casos que entram no país todos os dias aí pelas viagens internacionais, tentando identificar o mais precoce possível e evitando que comece uma transmissão dentro do território nacional. Depois a gente entra na fase de contenção e mitigação. Quando a gente passa a ter muitos casos em território nacional e a transmissão deles entre pessoas que estão aqui, aí a gente entra já numa fase de contenção, em que a preocupação já não é mais quem vem de fora, mas sim com o objetivo de evitar que essa transmissão seja feita de forma muito rápida, não necessariamente tentar evitar totalmente que nenhum caso mais apareça, mas sim tentar conter a velocidade com que esses casos vão aparecer, para que nem todo mundo fique doente ao mesmo tempo e sobrecarregue o sistema de saúde, porque se todos ficarem doentes ao mesmo tempo, todo mundo vai precisar de assistência ao mesmo tempo e o sistema de saúde não tem como oferecer isso para a gente. Então essa seria a fase de contenção e mitigação em que a gente tenta controlar isso. Atualmente a gente se encontra na fase de emergência, então ainda não há motivo para alarme, para deixar de ir na escola, para deixar de trabalhar, para evitar contato com as pessoas. Talvez se você é uma pessoa que tem contato com outras pessoas que vêm de fora, você acabou de vir de fora, talvez precise te preocupar se de onde você veio está tendo caso, se você pode estar contaminado, mas aqui no Brasil ainda a gente não tem evidência de transmissão dentro do país. Bom, e quais são os grupos de risco? Quem deve se preocupar mais? Bom, quem deve se preocupar mais, na verdade, desde o início da doença já se observou um certo comportamento da doença. A doença ela tende a ser mais grave, apresentar sintomas mais graves, hospitalizar mais e causar mais óbitos quanto maior a idade da pessoa.
Então, os grupos que mais têm que se preocupar seriam os idosos. A gente consegue observar numa curva que eu vou deixar aí no vídeo, que depois dos 50 anos existe um crescimento importante do número de hospitalização e do número de óbitos da doença. E a gente também consegue ver que em jovens, adolescentes e crianças, por exemplo, a gente não tem uma quantidade tão grande de letalidade. Inclusive, nos mais de 1.000 casos confirmados que tiveram em crianças e adolescentes, a gente não tem só tem um registro de óbito nessa idade. E, inclusive, leva a gente a pensar que como crianças, por exemplo, ficam muito aglomeradas umas com as outras, não tem muita essa questão da higiene, talvez os casos em crianças sejam até muito maiores do que a gente imagina, e ainda assim, como elas não apresentam muitos sintomas, seja muito subdiagnosticado. É interessante observar também que existem alguns outros grupos, como, por exemplo, a gente observa que em homens, eles ficam mais graves, o número de hospitalização de homens é maior, o número de infectados de homens é ligeiramente maior, em torno aí de 55%, enquanto mulheres 45%. Bom, a gente consegue observar que em homens acontecem mais óbitos, então a gente chega a ver aí, num estudo que teve com 1.000 pacientes na China, num relatório, foi observado 2,8% de óbitos em homens contra 1,7% de óbitos em mulheres. A gente também observa que algumas doenças, algumas comorbidades aí que a pessoa já possa ter, aumenta o risco da pessoa ser hospitalizada e morrer da doença, como, por exemplo, problemas pulmonares prévios. Então, quem tem asma, quem tem alguma outra doença pulmonar, ou mesmo quem foi tabagista por um grande período na vida. Outros problemas também, problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, são doenças que aumentam o risco de você ser hospitalizado e morrer da doença. Em resumo, a população que mais está sujeita a risco não somos nós jovens, aí para baixo de 30 anos, a chance de a gente morrer disso é muito pequena, é muito mais provável que a gente morra de dengue, por exemplo, no Brasil, do que disso, mas a gente acaba, como a população de maior risco são os idosos que, em geral, já apresentam essas comorbidades, então é comum o idoso ter pressão alta, diabetes ou já ter sido tabagista. Então esse seria o grupo que mais tem que se preocupar e tem que ficar protegido da doença no país e de forma geral. Bom, com relação ao coronavírus e a similaridade que ele tem com a gripe, eu devo me preocupar com ele tanto quanto com a dengue, por exemplo, que a gente teve muitos casos de surto nos últimos tempos? Bom, em relação a essa pergunta, é importante saber que a letalidade do coronavírus é pelo menos 10 vezes maior que a da gripe comum e que é maior que a da dengue. Como a gente não tem certeza ainda qual exatamente é a letalidade do coronavírus, a gente já sabe que pelo menos maior que a da dengue ele é com certeza. A da dengue aí gira em torno de 2% nos casos graves, e que seria bem menor que do coronavírus, que já mata 2% basicamente dentro de todos os casos que a gente viu até agora. Mas hoje no Brasil a gente ainda não tem o coronavírus circulante, então hoje ele ainda não é um problema para a gente. Ele vai se tornar um problema, com certeza, isso é praticamente inevitável, que ele chegue aqui de alguma forma e que o que a gente vai tentar fazer é que ele circule mais lentamente, né, como eu havia falado. E hoje é importante a gente se preocupar principalmente com a dengue, que já mata muita gente no Brasil, que já causa muito prejuízo, que já adoece muitas pessoas, visto aí os surtos que a gente teve com a dengue esse ano. E em relação à gripe comum, ela está presente, a gente tem vários vírus da gripe circulando, vários fenótipos aí da gripe. Então, a gente precisa se preocupar mais com a gripe, principalmente os idosos que sofrem mais com a gripe. Apesar dela matar menos que o coronavírus, ela infecta muito mais gente que o coronavírus. Hoje no Brasil, né, até que a gente não tem o coronavírus. Então, atualmente, a gente não tem que ficar com esse alarme todo com o coronavírus, a gente tem que esperar, ver como as coisas vão acontecendo ao longo das próximas semanas para poder saber qual que é o nível de preocupação que a gente tem. Mas, atualmente, preocupe-se mais com cuidar do quintal, se proteger de dengue e... A gente ainda não está na fase da gripe, mas a gente está chegando num período de gripe. Procure se vacinar contra a gripe, que é uma doença que já tem vacina, antes de ficar tão alarmado com o coronavírus. E assim, a gente ainda tem que lembrar que talvez para os órgãos de saúde, apesar de eles terem essa preocupação com a dengue, com a gripe comum que estão presentes hoje, para eles a maior preocupação do coronavírus, que ele vai chegar e vai se espalhar tanto quanto o resfriado comum e gripe no Brasil,
é que, diferente das outras doenças, ele hospitaliza uma porcentagem muito grande de pessoas. E isso, se acontecer com todos os brasileiros ao mesmo tempo, a gente não teria condição, o sistema de saúde não teria condição de atender todo mundo e a gente poderia ter óbito por falta de assistência. Então, hoje, para a gente, em termos práticos, a gente ainda não deve ficar tão preocupado com o coronavírus, mas à medida que as semanas foram passando, a gente pode ter uma mudança nesse cenário, visto esse problema, e o sistema de saúde, hoje o Ministério da Saúde tem essa preocupação, porque sabe dessa questão das hospitalizações causadas pelo coronavírus e sabe que ele vai chegar, e o que a gente está tentando fazer é atrasar o máximo possível até que a gente tenha mais resultado em termos de algum tratamento específico para ela, alguma medicação ou então alguma vacina. Pode dar sequência. E como me prevenir? Como que eu faço para me prevenir com relação ao coronavírus? Para a gente que é da área da saúde, está sempre no hospital, está sempre em contato com outros pacientes, e para as outras pessoas mesmo que estão andando por aí, que têm contato com muitas pessoas, como que a gente faz para se prevenir? Bom, a forma de se prevenir do coronavírus é a mesma de se prevenir de uma gripe comum, até porque a forma de transmissão é a mesma. Então, para se prevenir de uma gripe comum, a gente deve evitar grandes aglomerados de pessoa, praticar a higiene respiratória. Então, quando a gente está resfriado ou com sintomas de gripe, evitar tossir e espirrar nas pessoas, ou mesmo usar máscara para poder evitar contaminar outras pessoas. Ter a higiene de sempre que for levar a mão aos olhos, ou então a boca ou o nariz, evitar fazer isso, mas se for necessário, passar álcool em gel na mão antes, ou mesmo lavar as mãos. E evitar o contato com pessoas que a gente já sabe que está doente, ou manter uma distância mínima, que é de 1 metro, quando for dialogar com essas pessoas, para evitar mesmo que tenha o contágio dessa doença. Essa seria a principal forma de se proteger em termos de contato. Em termos de vacina, hoje está se tentando desenvolver as vacinas, elas estão quase entrando em fase de teste aí com animais, esses resultados devem sair aí em torno de 2, 3 meses, a gente deve ter alguma resposta sobre a possibilidade dessas vacinas funcionarem, então desenvolvimento para o coronavírus, mas nos próximos 6 a 8 meses a gente não deve ter uma vacina sendo comercializada pelo tempo que se gasta para produzir uma vacina e testar e depois produzir novamente a vacina em nível comercial. E hoje não existe uma medicação para prevenir ou mesmo uma medicação para tratar o coronavírus. Então, o que dá para fazer são as medidas higiênicas que já existem para outras doenças respiratórias. Com relação a viagens internacionais, deve-se cancelar viagens internacionais? É obrigatório que se faça viagens internacionais? Que se cancele viagens internacionais? Bem, não, é recomendado que você saiba para onde você está indo e tome esses devidos cuidados para que não seja contaminado. É óbvio que se você tem algum problema de saúde já pré-existente, se é uma pessoa já idosa, com todas essas comorbidades que a gente citou, que te coloque mais risco, talvez seja prudente pensar se essa viagem é realmente necessária. E mesmo para nós que somos mais jovens, às vezes até a gente pode não sofrer com a doença, mas quando a gente volta, a gente traz e a gente contamina outras pessoas aqui. Não tá tendo bloqueio de fronteiras ainda no Brasil e em vários outros países que estão tendo surtos, mas é bom que a gente tenha essa prudência na hora de pensar sobre isso. Eu devo usar máscara? Eu preciso me preocupar a esse nível? Ou a situação no Brasil ainda está Bom, tranquila? em relação ao uso de máscara, ainda não existe um protocolo sobre o uso de máscara. Às vezes a gente observa que nos países asiáticos a gente sempre vê o pessoal lá usando máscara, mas lá eles já têm essa cultura de usar máscara independente do coronavírus. E que aqui no Brasil, que em relação ao coronavírus, não foi dito que realmente protege o uso da máscara cirúrgica comum. O que a gente tem certeza é que protege seria uma máscara que chama N95, a máscara parece um bico de pato, mas ela é muito desconfortável, é de difícil uso, a aplicação dela você não pode ter barba, não pode ter outras situações que podem atrapalhar o uso dela. Ela não é tão simples assim de ser usada. E em relação ao uso de máscara, provavelmente ele vai ser recomendado apenas para profissionais de saúde e talvez para pessoas que trabalham muito com outras pessoas. E para as pessoas que já estão doentes, é interessante fazer o uso da máscara para diminuir a contaminação de outras pessoas, mas que a máscara não tem ainda um protocolo para usar a máscara. Como é o tratamento com relação ao coronavírus?
Bom, o tratamento em relação ao coronavírus é que, como a maioria das doenças virais, a gente não tem uma medicação que trata o vírus, então não existe um antibiótico ou algum remédio. O que a gente tem em relação ao coronavírus é que a gente tem aí o tratamento, a maior parte do tratamento é feito um isolamento da pessoa em casa, de preferência. As pessoas que têm poucos sintomas ou que têm sintomas leves, o ideal é que essas pessoas sejam isoladas na própria casa, evitando contato com outras pessoas. Essa pessoa não precisa ser internada, a hospitalização ela fica reservada apenas para os casos graves. Isso acontece porque, como a gente disse, o maior risco está em idosos e pessoas com outros problemas de saúde, e no hospital são justamente essas pessoas que estão lá. Então a gente hospitalizar todo mundo não é o ideal, porque a gente coloca em risco as pessoas que estão no hospital e piora a situação do cenário da doença. Bom, e como tratar os sintomas, como por exemplo a febre, que é um dos principais sintomas da doença? Bom, o tratamento dos sintomas vai de acordo... o tratamento da doença é um tratamento sintomático, então a febre pode ser usada antitérmicos em relação à questão da insuficiência respiratória, o paciente que tem dificuldade para respirar. Esse paciente tem que ser hospitalizado para receber um devido suporte, mas em relação ao tratamento seria mais um suporte mesmo da doença. Ah, mas e o uso de antibiótico? O uso de antibiótico, na verdade, só deve ser feito nessa doença se ela houver uma complicação, por exemplo, como o vírus ele acomete o pulmão, às vezes ele abre brechas, por exemplo, para uma pneumonia bacteriana associada. Aí sim seria usado antibiótico, mas o antibiótico em si, para o vírus, não é utilizado porque não tem efeito. Bom, para finalizar o conteúdo, resumindo tudo, o coronavírus ele é uma doença respiratória que se comporta como a gripe comum, não é possível diferenciar essas duas doenças. Ela é uma doença que tem um grande nível de hospitalização e pode fazer muitos casos graves e tem uma letalidade maior que a da gripe comum, mas principalmente para os pacientes, para as pessoas que têm aí acima de 50, 60, 70 anos, quanto mais velho, mais grave, não oferece tanto risco para pacientes jovens, a menos que tenham alguns problemas pré-existentes. Ele é transmitido assim como a gripe comum, por se comportar como uma gripe. Ele ainda não tem tratamento, não tem vacina. A única forma de prevenir é mesmo com a higiene respiratória, evitando contato com pessoas contaminadas, evitando levar objetos à boca e etc. E essas medidas que a gente já faz para gripe e para resfriado. E, em resumo, a doença ela ainda não está no Brasil. Ela vai chegar no Brasil, é praticamente inevitável que ela vai chegar no Brasil e que os esforços vão ser medidos para retardar o máximo possível esse cenário, de ela estando no Brasil e de pessoas à nossa volta estando infectadas. Não é para evitar que isso aconteça 100%, quem dera, mas muito provavelmente ela vai chegar e vamos torcer para que ela chegue o mais tarde possível, que ela se espalhe o mais lentamente possível, para que não sobrecarregue o nosso sistema de saúde e todo mundo tenha acesso à assistência para ter o mínimo possível de perdas e de agravos em relação a isso. Muito obrigado, aqui a gente do canal Elas Bem agradece por vocês terem acompanhado o vídeo até o final. Segue a gente no Instagram, segue a gente no canal no YouTube. Obrigado por assistir o vídeo. E se tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários, a gente pode pensar em fazer alguma coisa para responder depois. E muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau.